Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Adriana Machado pelo Espírito Ezequiel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Capítulo 50. Já era noite e Verônica estava em casa, comemorando sozinha o seu empreendimento. Já tinha enviado o dinheiro para Mário, conforme o combinado, e estava bebendo o suficiente para perder a noção de seus próprios pensamentos. Pensava que jamais deixaria aquela fulaninha ter alguma vantagem sobre Letícia. Aquela Paula não merece nada. Pensava. Ela não sabia a causa de sua raiva por Paula e atribuía a traição de Felipe por causa dela. Mas a verdade não era essa, e a resposta estava no passado. Verônica bebia cada vez mais, o que não era normal, pois nunca foi de se embebedar. Inconscientemente, queria afastar a culpa pelo seu ato inconsequente. Neste momento, ela não escutava sua mentora, dando abrigo somente a Ari. De repente, batem à sua porta, e uma empregada avisa que Letícia estava ao telefone querendo lhe falar. Ela atendeu. Olá, Letícia. Sim, estamos todos bem. Claro que não, minha filha. Só estou bebendo um pouquinho para comemorar uma futura vitória. Que vitória? Ora, a sua vitória, minha filha. Jamais ficaria parada permitindo que uma fulaninha descarada e traidora roubasse o seu noivo. Como? Ele não é o seu noivo? Não é, mas vai ser, e não será essa mulherzinha sem vergonha que irá tirá-lo de você. O que eu fiz? Nada demais, filha, não confia na sua mãe. Bem, estou cansada. Vou dormir um pouco agora. Um beijo. Tchau. Letícia, do outro lado da linha, ainda segurava fortemente o telefone na orelha. Nunca tinha visto a sua mãe ficar naquele estado e ficou desnorteada. O que ela quis dizer com o fato de comemorar uma futura vitória? Não queria acreditar que sua mãe faria algo errado. Letícia já não concordava com tudo o que tinham feito até agora, mas o fez porque Felipe não merecia ser enganado por uma mulher sem escrúpulos. Pelo menos, foi esta a descrição fornecida por sua mãe. Será que era verdade? Já não sabia mais o que era certo e, depois desse telefonema, temia que sua mãe pudesse ter feito algo do qual se arrependeria no futuro. Na mansão de Verônica, alguém mais tinha ouvido aquela conversa, Roberto. Ele tinha pegado a extensão porque também queria falar com a filha, mas jamais pensou que iria escutar o que escutou. Não imaginava que sua mulher pudesse falar o que falou, com tanta simplicidade, mesmo estando bêbada. Tudo aquilo parecia ser algo muito grave. Quando desligaram, ficou parado sem entender o que estava acontecendo. O que elas queriam dizer com uma fulaninha roubar o noivo de Letícia? Felipe, e o que Verônica tinha feito? Ele não imaginava o que poderia ser. Precisava pensar e manter a cabeça fresca para não fazer uma besteira. Tinha de descobrir o que estava acontecendo em seu lar. Capítulo 51. Paula estava no carro imaginando qual seria o seu destino. Teve sorte na primeira vez, mas agora não acreditava que Mário cairia naquele truque de novo. Ele entrou por uma estrada de terra e foi se afastando cada vez mais da estrada principal. Suas esperanças de ser achada ilesa estavam acabando e ela chorava silenciosamente. Pensava em sua mãe, e no quanto ela sofreria de novo por causa dela. Por que não a escutou quando dizia para não confiar em Mário? Por que não seguiu sua intuição quando pensou que não seria seguro sair com ele novamente depois de tudo o que tinha feito? Chegaram a um senhorzinho que estava mal cuidado, a porteira já estava aberta e nem tiveram de parar. Uma pena, porque ela já tinha pensado em fugir se ele parasse o carro para qualquer coisa. Avistaram, ao longe, uma casa simples, com portas e janelas fechadas. Quando nós nos mudamos, viemos morar aqui. Mamãe achava que assim eu não me encrencaria, não me drogaria mais. Pobre coitada, não imaginava que aqui ela teria o seu fim. A forma como ele falou fez Paula sentir um frio no estômago. Carmen havia morrido de doença, foi o que lhe dissera. Seria isso mesmo? Mas, quando soube que você tinha voltado, eu parei de me drogar. Fiz isso por você, Paula, mas nada do que eu fazia era suficiente, você só sabia falar do Felipe, parou de falar para pegar fôlego, enfim, você não mudou nada.
Nada a impede de atingir os seus objetivos e, do mesmo jeito que fez com Fabrício, você queria atrapalhar o noivado do Felipe. Não se sente envergonhada, não? Então foi você quem me enviou o jornal com aquele recado anônimo. Não sei do que você está falando, não enviei jornal nenhum. No mínimo, foi a tal Verônica, ela é maquiavélica. O que a atrapalha, ela tira da frente. Paula não sabia sobre quem ele estava falando. Quando ia perguntar, ele parou o carro. Ela aproveitou uma distração de Mário e desceu, começando a correr na direção contrária de onde ele se encontrava. Corria o mais que podia, olhando para trás para ver se estava no seu encalço. Como estava tudo muito escuro, não viu um buraco à sua frente e acabou caindo dentro dele e batendo a cabeça com força no chão, desmaiando. Enquanto isso, Felipe, Margarete e Cleto estavam na delegacia prestando seus depoimentos. Doutor Martins, disse Cleto, dói para um pai afirmar isso, mas tenho plena convicção de que Paula está em perigo. Meu filho tem problemas com drogas e, ao verificar seu quarto antes de sair de casa, percebi o que acredito serem resquícios da droga consumida recentemente. Olhando nos olhos de Margarete, ele disse, embargado pela triste emoção, desculpe-me, Margarete. Está tudo bem, Cleto. Tudo dará certo, disse Margarete, sem muita convicção. Bem, já passei um rádio para as viaturas com a descrição do carro, da vítima sequestrada e do sequestrador. Espero que tenhamos sorte e que eles ainda não tenham saído da cidade ou das estradas. Senhor Cleto, o senhor não tem ideia para onde o seu filho poderia ter levado Paula? Não, doutor, não tenho. Ele quase não fala comigo. Depois que a Carmen se foi, ele se fechou muito. Sua única alegria era a academia. E amigos, tinha algum? Bem, ele tem uma namorada, Cristina. Tenho o telefone dela aqui. Ótimo, vamos ligar para ela. O delegado disca o número de telefone que Cleto lhe informa. Boa noite, senhor. Falou o delegado, poderia falar com a senhora Cristina. Obrigado. Alô, sim, senhora Cristina? Aqui quem fala é o delegado Martins. Preciso falar-lhe urgentemente sobre o senhor Mário. Ele por acaso está aí com a senhora? Não, desde quando não o vê? Certo, desde hoje de manhã. Entendo. A senhora não conhece nenhum amigo dele que possa nos indicar para ligarmos. Ele deu uma parada longa, como se estivesse escutando o que ela tinha para lhe falar, e continuou. Entendo perfeitamente, senhora, mas se conseguir se lembrar de algo que possa nos ajudar a encontrá-lo, ficaria muito grato. Não posso lhe dizer ainda o problema, mas gostaria que a senhora tivesse muito cuidado se, por acaso, ele aparecer aí ou chamá-la para algum lugar. Ligue para nós se ele aparecer, está bem. Vou lhe passar meu telefone. Todos os presentes estavam se sentindo impotentes, por não poder fazer nada. Paula estava sozinha nas mãos de uma pessoa desequilibrada e não sabiam do que ele seria capaz. Felipe estava sentado num canto da sala, com a cabeça baixa entre as mãos. Sentia um desânimo e uma impotência enormes. Por que tudo isso está acontecendo? Logo agora que começamos a ser felizes. Isso não é justo. Ao desligar o telefone, o delegado Martins falou, infelizmente, não tenho boas notícias. Ela disse que Mário esteve em sua casa hoje pela manhã e que eles terminaram o relacionamento. Ele conversou com ela como se estivesse se despedindo, dizendo que a amava, mas que não poderia continuar no impasse íntimo em que se encontrava. Foram essas as informações, ela não tinha mais nenhuma indicação ou ideia de onde ele poderia estar. Saiu e, após conversar com alguns policiais que estavam fora de sua sala, voltou e disse: Felipe, sei que estão muito preocupados, mas vocês precisam ir para casa. Estamos chamando o grupo especializado em sequestro, que nos dará auxílio e cobertura. Peço somente que a senhora Margarete esteja sempre alerta. Iremos grampear o seu telefone ainda hoje para o caso de uma possível ligação, e um dos nossos homens ficará lá com a senhora para qualquer eventualidade. Se souberem de algo novo, nos avisem. Eles saíram dali arrasados. Cleto não parava de pedir desculpas a Margarete, mas era Margarete que não se perdoava.
Paula não sabia que Mário tinha problemas com drogas, porque ela jamais lhe contou. Desde muito cedo, e em razão do consumo de anabolizantes e drogas mais fortes, ele maltratou seus pais e até feriu alguns amigos. Somando isso ao fato de ter se envolvido com traficantes aos 25 anos e quase ter sido preso, Carmen decidiu que eles tinham de se mudar, pois Mário precisava se afastar das más companhias e das drogas. Margarete teve vontade de contar tudo para Paula inúmeras vezes, porém, ela nunca quis saber, e achava que assim estava respeitando a sua decisão. Pura ilusão, sua filha poderia nunca mais voltar. Todos chegaram calados na casa de Margarete. Ela convidou os dois para tomarem café, o que foi aceito prontamente. Sabiam que ela precisava de apoio, pois com certeza não iria dormir e, quem sabe, teriam a sorte de receber um telefonema de Paula os informando de que estava bem. O policial, que chegou logo depois deles, foi instalar os instrumentos de gravação e escuta no telefone de Margarete. Cleto pensava, enquanto aguardava, o quanto tinha se omitido em relação ao filho. Fazendo uma retrospectiva, via que toda a responsabilidade tinha recaído sobre Carmen e, quando esta se foi, não abraçou como deveria a sua função de pai. Era certo que Mário era adulto, mas agora via que ele não tinha condições de lidar sozinho com o seu problema. Como se enganara. Chegando à cozinha, Margarete começou a chorar, como se toda a culpa de Paula estar naquela situação fosse sua. Todos os tormentos de seu coração estavam minando a sua harmonia rapidamente. Nestor veio em seu auxílio, trazendo-lhe a ideia de que jamais foi omissa em relação a Paula, pois sempre pediu para que tomasse cuidado com Mário. Se ela não contou o que sabia foi porque respeitou a sua vontade de não querer saber, mas Paula poderia ter confiado nela. Com esse pensamento, Margarete sentiu um pouco de conforto, mas logo depois voltava a se cobrar uma postura diferenciada no passado. Os pensamentos perturbavam sua serenidade há pouco conquistada. Terminou de passar o café no meio dessa tormenta. Quando Margarete trouxe o café, Felipe e Cleto estavam na sala, calados, e o policial encontrava-se na varanda. Todos tomaram o café, mas não tinham disposição para conversar. Após as últimas orientações dadas pelo policial sobre como proceder no caso de ser confirmado o sequestro, sobre como atenderiam ao telefone, sobre o que teriam de falar e quanto tempo precisariam demorar na ligação, eles nada mais tinham a conversar. Apesar da dor que aquelas três almas estavam enfrentando, cada uma delas tentava encontrar um alento em Deus. Felipe resolveu ligar para Marcelo porque, sendo advogado, poderia ajudá-los de alguma forma. Também imaginou que poderia pedir orações aos amigos da casa espírita para que aquela situação pudesse ter o acompanhamento de toda a espiritualidade amiga. Depois de explicar toda a situação, ele desligou. Imediatamente, recebeu uma ligação que lhe causou grande estranhamento, a ligação de Roberto. Aquela hora, não queria atender, mas ele era seu amigo. Alô, oi, Roberto, o que houve? Felipe, meu amigo. Espero não estar incomodando, mas preciso lhe falar. Poderíamos nos encontrar amanhã, na hora do almoço? Ah, Roberto, sinto muito, mas estou passando por um problema muito sério agora e não poderei marcar nada enquanto ele não for resolvido. Roberto sobressaltou-se e perguntou, mesmo sendo inapropriado, o que aconteceu, meu amigo? Posso ajudar de alguma forma? Só se for com orações, Roberto. Uma amiga minha foi sequestrada e estamos aqui desesperados para termos notícias dela. É claro que eu não preciso pedir para não comentar nada com ninguém, porque se a imprensa ficar sabendo publicará o fato, e não queremos dar qualquer motivo para fazerem mal a ela. Roberto, que estava em pé, caiu sentado, quase sem voz, quando isso aconteceu, Felipe. A polícia tem alguma pista? Sabemos quem foi, Roberto. É uma pessoa do bairro dela, chamado Mário, mas isso não está ajudando muito porque não temos qualquer pista de seu paradeiro. Felipe, pode deixar que estaremos rezando para que nenhum mal aconteça à sua amiga. Se precisar de mim, ligue-me. Ao desligar, Roberto estava muito mal. Não poderia conceber que sua mulher tivesse alguma participação naquele sequestro, só podia ser uma coincidência.
Diante daquela informação, no entanto, Roberto ligou para o seu secretário particular e pediu que ele verificasse a conta bancária de Verônica. Ele queria saber se havia alguma transferência, algum saque ou movimentação estranha em sua conta, nos últimos dias. Roberto nunca tinha pedido para que o seu secretário fizesse isso, principalmente naquele horário. Sempre entendeu que sua esposa teria o direito à privacidade em sua conta bancária. Mas, naquele caso, era diferente. 15 minutos depois, recebeu o telefonema que confirmou a transferência de uma enorme quantia em dinheiro para um tal de Mário. Roberto sentiu esvaírem suas forças. Trancou-se em seu escritório para poder pensar em tudo o que escutara. Quem é essa mulher que escolhi para estar ao meu lado? Como ela pôde fazer uma coisa dessas? Pensava, aturdido, ela sempre foi uma mulher tão participativa nos trabalhos sociais. Admito que sempre teve vergonha de sua origem humilde, mas sempre imaginei que isso a faria valorizar mais ainda o que conquistou e avaliar com mais cuidado as dificuldades alheias. No entanto, descortinando suas verdadeiras intenções, ela gostava mesmo eram dos holofotes que as festas sociais proporcionavam, porque estava sempre em posição de destaque. Roberto parou de pensar, sacudindo a cabeça, colocando-a entre as suas mãos em sinal de desespero. Meu Deus, não posso fazer isso com ela, não posso julgá-la sem ouvir a sua versão da história. Então, foi até o quarto de Verônica. Ela ainda estava dormindo, mas, mesmo assim, impulsionado por uma ansiedade tremenda, a acordou, dizendo: Querida, precisamos conversar. O que houve, Roberto? Respondeu Verônica, com voz muito mole e sem paciência. Precisamos conversar, preciso saber o que aconteceu com a amiga de Felipe. Verônica não estava entendendo e respondeu sem paciência, porque sua cabeça doía e as ideias corriam soltas sem que ela conseguisse raciocinar. Qual amiga? Não sei do que está falando. Verônica, ouvi o que você disse para Letícia, não minta para mim, disse impaciente. Verônica sobressaltou-se. Ela não se lembrava do que tinham conversado. Roberto continuou com uma profunda dor no coração. Verônica, juro por tudo o que é mais sagrado que, se mentir para mim, nosso casamento. Ora, Roberto, só estava brincando com Letícia, nós fizemos uma brincadeira com uma amiga e eu estava contando para ela. Pare, Verônica, não pense que, por amá-la, me farei de bobo. Eu quero saber o que fez com a amiga do Felipe. Sei que você pagou ao sequestrador. Estão todos desesperados. O que você fez? A reação de Verônica foi terrível. Ela sorriu como se estivesse muito satisfeita. Eu não fiz nada, disse muito irritada e com desdém. O amigo daquela aproveitadora gostava muito dela e eu lhe dei uma quantia em dinheiro para que ele pudesse levá-la para longe de Felipe. Roberto olhava para sua esposa e não acreditava no que ela dizia. Ela parecia fora de si, talvez estivesse falando daquela forma por estar evidentemente alcoolizada. Pelo menos, era no que ele queria acreditar. Verônica, com a cabeça doendo e sem paciência, continuou falando, nossa filha não serve para nada, apaixonou-se por um pobretão lá em Londres, e é claro que não permite aquele relacionamento. Depois de tudo o que fiz para que não ficassem juntos, Felipe quis terminar com Letícia por causa daquelazinha, disse que não amava mais a nossa filha e eu não podia permitir que ela fosse humilhada dessa forma. Por isso, mandei um detetive particular descobrir o que tinha acontecido e quem era essa fulaninha que o estava seduzindo. Então, descobri que, um amigo dela a amava e que eles viviam saindo juntos. Dei um dinheiro para que ele a levasse para longe. Não foi nada demais. Meu Deus, Verônica, você não percebe que o mandou sequestrá-la. Roberto não conseguiu continuar. Ele começou a sentir falta de ar e muita dor no peito, foi ficando vermelho e Verônica percebeu que ele estava passando mal. Começou a gritar para os empregados que, quando chegaram, o viram desacordado. Imediatamente, chamaram uma ambulância, que o levou ao hospital. Capítulo 52. No plano espiritual, todo o grupo de proteção daqueles envolvidos já estava trabalhando para que o pior não acontecesse.
Cíntia, mentora de Verônica, e Bruno, mentor de Roberto, estavam na casa para prestar o auxílio que aquele casal necessitava naquele momento tão difícil. Abigail, Pércio e Pedro, mentor de Cleto, estavam na residência de Margarete, levando aos seus amigos encarnados um pouco de alento energético. Estevão, Nestor e Gaston, mentor de Mário, estavam na chácara, e conversavam sobre a situação deste último. Sim, meus amigos, explicava Gaston, Mário voltou a se drogar e, sob a influência de Vanessa, seu quadro só se agrava, pois ele está confundindo os eventos de sua vida passada com esta. Ele revive os momentos cruciais de sua existência anterior quando, juntamente com Paula, mulher que dizia amar, fugiram com boa parte da riqueza de Felipe, homem bom, bem mais velho que Paula, que era sua companheira depois de ele ter sido casado anteriormente com Vanessa, sua esposa infiel. Nesta vida, Mário trouxe Paula para esta chácara porque foi aqui que sua mãe conseguiu controlá-lo temporariamente e afastá-lo das más companhias. Ela, mãe amorosa, mas rígida, o tratava como o seu estado psíquico exigia. Como sua mãe tentava dominá-lo neste local, Mário acredita que poderá fazer a mesma coisa com Paula. Paula estava deitada em um dos quartos daquela casa, desacordada. Em razão de sua queda e também do sangramento na cabeça, Mário a levou para dentro de casa e aguardava que ela despertasse. Na realidade, Mário não tinha a menor ideia do que faria com Paula. Ele a queria para si, disso tinha certeza, mas tinha seguido os planos apenas pela inspiração de Vanessa. Na verdade, não havia pensado nas consequências daquele sequestro. Infelizmente, todos nós agimos de maneira a vivenciar situações extremamente dolorosas em nossa caminhada quando não prestamos atenção ao que é realmente importante para nós. Cada personagem desta trama agiu para que algo doloroso acontecesse. Disse Nestor. Parece um absurdo afirmarmos isso, já que suas vidas parecem tão normais aos olhos dos desavisados, mas, observando mais profundamente o exemplo de Paula, veremos que, por mais que tenha sido avisada por sua mãe, por mais que sua intuição lhe tenha dado todos os sinais de que aquele relacionamento precário de amizade não seria saudável, por mais que ela desconfiasse que Mário tivesse alguém, ela não se importou. Ela mantinha contato com ele, desculpando-se com falsas justificativas de que eram só amigos e de que precisava se sentir amada. E, mesmo após ter tido uma experiência tão perigosa com Mário semanas antes, Paula não se negou a entrar novamente no carro com ele, demonstrando, inconscientemente, que não queria interromper a ligação entre ambos, uma vez que o passado os vincula a resgates necessários. Sim, concordou Gaston, inconscientemente, ela e todos os demais, cada um de sua forma, agiu para que esse ou outro desfecho semelhante acontecesse. É verdade, e agora estamos testemunhando a colheita de tão mal escolhida plantação. Nestor, o que podemos fazer para que o final dessa história não acarrete mais débitos para eles? Para que tenhamos êxito nessa missão, fomos orientados a auxiliar primeiro Vanessa. É ela o nosso alvo principal, pois, se não a ajudarmos, Mário não conseguirá sair desse torpor psicótico, e Paula não terá futuro nessa atual existência. Para tanto, somente alguém que ama Vanessa de todo o coração poderá fazer esse serviço. Dizendo isso, Nestor firmou o pensamento e, após poucos segundos, surgiu ao seu lado a figura singela de Abigail. Meu querido amigo, o que deseja de mim? Precisamos continuar ajudando Vanessa, Abigail, e apenas você tem a capacidade de levá-la a uma posição de esclarecimento e arrependimento de seus atos, já que começou esta tarefa. Agora é a hora de ela saber a verdade. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Muito bem, então vamos começar. Abigail observou o quadro à sua frente. Vanessa encontrava-se enlaçada a Mário numa simbiose quase completa, estava ali sozinha, sem os seus acompanhantes costumeiros. Percebendo o fato, Abigail buscou a mente de Vanessa para saber o porquê daquilo tudo, e descobriu que antes de ela convencer Mário a raptar Paula, tinha mandado todos os seus comparsas realizarem tarefas diferentes. Não queria que eles vissem uma possível derrota dela, pois sabia que os da luz estavam na área e não podia demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Se eu perder, o que não acontecerá, não quero testemunhas do meu fracasso.
Abigail, aproveitando aquele momento de reflexão, aproximou-se de Vanessa e emanou a ela todo o seu amor. Imediatamente, Vanessa começou a se lembrar dela com um pouco de carinho. Ver Abigail naquele dia me trouxe muitas dúvidas e não posso abaixar minha guarda. Paula foi a minha ruína, me fez perder tudo o que havia conquistado e fiquei na sarjeta por causa dela. Ouvindo os seus pensamentos, Abigail a levava para outros raciocínios, mas, também, tenho de admitir que errei, pois, se não o tivesse traído Felipe, jamais teria me expulsado de nossa casa. Ele era mais velho, mas também era justo. Eu era jovem e cheia de vida, queria e precisava de muito mais de um marido do que só o dinheiro, e Felipe não me satisfazia. Quando ele me flagrou em nosso quarto, no meio da tarde, foi o meu fim, não tinha como ele me perdoar. Pela primeira vez, em anos, Vanessa conseguiu admitir que também tinha cooperado para aquele doloroso fim de sua vida, e ela conseguia ver a sua parcela de culpa naquele desfecho. Eu vi os olhos de decepção de Felipe sobre mim. Parecia que ele queria uma explicação para não ter de me dar um fim, o que seria natural a uma mulher adúltera. Mas qual explicação eu poderia dar? Senti que ele receava agir e que, apesar de ter uma arma na mão, não queria dar cabo da minha vida. Mas ele estava acompanhado, tinha testemunhas, seus olhos iam e vinham deles para mim, num tormento interno. Eu suplicava, mas ele não podia me escutar nem me perdoar, senão seria considerado um fraco. Até para os seus negócios seria desastroso se ele ganhasse fama de permissivo. Abigail continuou emanando luzes de esclarecimento à sua amiga tão querida, permitindo-lhe um pouco mais de raciocínio. Mesmo assim, Felipe ignorou a tradição, me olhou nos olhos com muita decepção e me disse: "Você não merece um fim pelo meu punhal, tampouco por minha arma." Eu a acolhi, a respeitei e lhe dei tudo o que tenho, nada lhe faltou. Agora, tomo-lhe tudo. Vá embora somente com a roupa que está sobre a cadeira porque não quero que saia daqui somente com as roupas de baixo. Não levará nada do que lhe dei porque tudo me pertence, não levará joia, roupa nem o meu nome. Pela primeira vez, estava fazendo uma análise de suas atitudes e de seu papel em tudo o que aconteceu para vivenciar as consequências terríveis de sua última existência. Saí de meu antigo lar humilhada publicamente. O meu amante há muito já havia se retirado, pois, quando Felipe surgiu, ele pulou a janela e fugiu, abandonando-me à própria sorte. Tive de vestir as roupas indicadas por Felipe com testemunhas me vigiando, para que não levasse mais nada além do que ele havia permitido. Os nossos empregados não hesitaram em atender às ordens do patrão porque não fui boa para eles em momento algum. Imediatamente, chegavam aos seus olhos as imagens da humilhação que ela impunha aos seus empregados diariamente, mas, como agir diferente? Tinha sido essa a educação que recebi de meus pais, sem contar que estes também não foram o exemplo de dedicação e carinho que uma filha espera de seus genitores. Meu pai obrigou-me a casar com Felipe, um homem muito mais velho que eu, exigiram que representasse a noiva perfeita e enamorada. Se não atendesse às recomendações nos mínimos detalhes, era castigada rigorosamente, depois que Felipe ia embora de nossa casa, após os momentos de namoro. Desde pequena, sempre sonhara em casar com aquele que roubaria o meu coração, mas os meus pais me venderam como uma mercadoria tão logo completei 16 anos. Eles já eram bem ricos, mas não se importaram com a minha vida de menina sonhadora, queriam mais riquezas para os seus cofres, que só conseguiriam com uma parceria comercial lucrativa com seu futuro genro. Aquelas lembranças surgiam rapidamente sem que ela percebesse a causa, e a ela se entregou sem resistência. Eu até tentei, após o casamento, incorporar o meu papel de boa esposa, acompanhando o meu marido como era o meu dever. Ele sempre era muito carinhoso e, percebendo a minha pouca idade, tinha muita paciência comigo, o que não era normal naquela época. Até em nossa vida sexual sempre teve muito cuidado, mas depois que experimentei o prazer carnal, queria sempre mais. Felipe não conseguia saciar a minha sede e, após um ano de casada, comecei a traí-lo com vários homens, tanto empregados como amigos da sociedade, até que fui descoberta. Estávamos casados há 3 anos e, nesse tempo, nunca fiquei grávida.
Tais recordações doíam-lhe profundamente, mas não conseguia pará-las. Após ser expulsa de meu lar, fui para a rua apenas com a roupa do corpo. Já era final de tarde, quase noite, e não sabia para onde ir. Consegui um quarto em um hotel porque eles me conheciam, mas vi que estranharam por eu não ter bagagem alguma ou empregados ao meu lado. No dia seguinte, descobriram a minha falta por meio de línguas ferinas, e acabei sendo expulsa de lá também, sem pompas ou respeito. Aquelas experiências humilhantes estavam levando Vanessa a sentir raiva, mas, em uma reviravolta, Abigail, aproveitando a simbiose dela com Mário, projetou as lembranças dele sobre a fronte dela, levando-a a ter conhecimento dos fatos obscuros arquitetados por ele e que influenciaram a sua última existência. As imagens chegavam até sua mente como em um filme. Ela via um homem sentado à mesa escrevendo, em uma sala ricamente adornada. Tinha uns 40 anos de idade, cabelos um pouco grisalhos, um bigode fino, mas bem apessoado e magro. Aquele que hoje é Mário escrevia uma carta anônima para Felipe, amigo seu de anos, com vários detalhes de como a sua esposa o enganava há muito tempo, indicando-lhe nome de amantes e inventando outros tantos. Ele sorria a cada detalhe sórdido que descrevia naquela carta. Então, foi ele quem me denunciou. Pensou ela, mas, por que fez isso? Como se ela e Mário fossem um só, ela teve acesso à resposta daquela pergunta, por vingança e ganância. Ele estava muito endividado e, quando se insinuou para mim, querendo-me como amante e possível fonte de renda, eu não o aceitei, porque não queria outro homem velho em minha cama. Diante desta recusa, ele partiu para o plano alternativo. Imaginou que se colocasse uma mulher ingênua e manipulável para casar com Felipe após a sua separação, usufruiria de suas riquezas também. A escolhida, então, foi Paula, moça de família tradicional, mas que estava naufragando em dívidas, tendo o seu genitor se suicidado poucos meses antes. Mário havia percebido os olhares disfarçados de Felipe para ela sempre que a encontrava nos saraus ou festas da sociedade. Enganada por Mário, que prometeu sustentar a sua família, e influenciada por sua mãe, que lhe dizia ser esta a única forma de não perderem o pouco que ainda tinham, Paula sucumbiu à pressão e tornou-se sua amante. Após poucos meses e dando prosseguimento ao seu plano, Mário começou a dizer para Paula que tinha se apaixonado perdidamente por ela e que a transformaria em sua esposa, mas que ainda não poderiam tornar público o seu relacionamento em razão de um compromisso firmado com o pai de uma donzela que lhe devia muito dinheiro. Após ter conseguido que Felipe expulsasse sua esposa infiel de casa, Mário colocou a segunda parte do seu plano macabro em ação. Em uma tarde em que estavam juntos, Mário contou a Paula que estava passando por graves problemas financeiros em razão de um dos seus navios ter afundado sob a ação de piratas e de boa parte de sua fortuna ter sido perdida naquela ocasião. Como havia perdoado aquela dívida, por amor a Paula, com o pai da donzela com quem estava para casar, não estava conseguindo se reerguer. É claro, afirmava ele, que não se arrependia de ter feito tudo aquilo por amá-la demais, mas, em função desta nova condição financeira e em razão do amor que tinha por ela, estava liberando-a de seu compromisso com ele. E continuou: você deveria se casar com Felipe. Ele me confidenciou que tem apreço por você. Eu, infelizmente, na atual conjuntura, não conseguirei dar a você e à sua família o que vocês merecem. Mário, mas você sabe que não sou uma mulher virgem. Ele jamais me aceitaria. Não se preocupe, conheço Felipe e sei que ele não se importará de você não ser intocada. É só você não mencionar nada que ele a respeitará neste assunto. Você sabe que eu a manteria por toda a minha vida se não tivesse passando por tamanha dificuldade, não é? Mário esperava que ela se sentisse em dívida com ele e, portanto, se tornasse sua devedora. Preciso pensar, Mário. Não sei se tenho condições de me rebaixar tanto assim. O certo é que Paula não amava Mário, mas também não queria se ver como uma pessoa leviana, sentia que fazer aquilo era errado. No entanto, quando foi conversar com sua mãe sobre isso, ela, imediatamente, rechaçou o amante pobre e determinou que a filha ficasse com o rico. Dizia que ela, não sendo mais uma moça pura, não conseguiria mais qualquer pretendente,
o que seria um problema para ela e suas irmãs diante da trágica situação que vivenciavam. Ante esse futuro, Paula não via outra escolha a não ser aceitar a proposta de Felipe, se ele a quisesse. Assim, iludida por Mário e mal orientada por sua mãe, Paula aceitou esse caminho mais fácil para resolver os seus problemas. Pensava que não aguentaria ser criticada pela sociedade por ser uma mulher sem honra. Ela era muito orgulhosa e, diante de sua nova realidade, pensava que não amava Felipe, mas aquele futuro não seria diferente do que era antes com Mário. Com o incentivo de Mário, Felipe finalmente confessou à família de Paula o seu interesse em cortejá-la e, após alguns meses, a pediu em casamento. Após a cerimônia, Verônica, Margarete e Letícia, mãe e irmãs de Paula naquela existência, se mudaram para a mansão de Felipe, entrelaçando as suas existências mais uma vez. Mário era amigo de Felipe, e a sua presença naquela casa não levantava qualquer suspeita. Ao contrário, Felipe tinha muita estima pelo amigo que o uniu à sua atual esposa. Paula, por sua vez, ficava sempre muito reservada na postura de esposa fiel. Mas, por entender que estava em débito com Mário por sua atitude altruísta de liberá-la de seu compromisso e casá-la bem, sempre que pedia a sua ajuda financeira para cobrir dívidas, ela conseguia o valor solicitado, sem perceber o quanto estava sendo usada. O problema é que Mário não contava que, depois que ele os visse juntos, fosse sentir um imenso e doentio ciúmes de sua ex-amante. Começou a acreditar que ela só estava com Felipe porque ele a rejeitou e, em uma tarde, conseguiu levá-la para os jardins de sua casa, longe de Felipe, tendo com ela uma conversa derradeira. Minha amada, temos de tomar uma medida, não podemos ficar mais separados, eu a amo como nunca amei ninguém. Falou, tentando beijá-la. Mário, eu agora sou uma mulher casada. Disse ela, afastando-o, mas tentando não parecer ofensiva. Bem sei dessa decisão tomada de maneira irresponsável de minha parte, mas podemos tomar uma atitude. Se Felipe não estivesse entre nós, ficaríamos juntos. Você bem sabe que não há como nos separarmos, a igreja não permite isso. Sim, eu sei. Mas, se você ficar viúva, nada nos impedirá de ficarmos juntos. Paula enrijeceu cada um dos músculos de seu corpo, não estou entendendo o que me propõe. Disse ela, surpresa. Ora, é muito simples, vamos matar Felipe e viveremos muito felizes com os recursos que você herdará dele. Pela primeira vez, Paula percebeu quem era aquele a quem tinha entregado toda a sua consideração. Tudo fez sentido a partir daí e, fazendo uma rápida retrospectiva, percebeu que ele a tinha usado desde o início para usufruir do dinheiro de Felipe. Ela tinha sido enganada desde sempre por Mário. Ela afirmou categoricamente que jamais faria isso com o seu marido, que ele era uma pessoa maravilhosa e não seria cúmplice daquele plano totalmente repugnante aos olhos de Deus. Mário percebeu que Paula estava completamente apaixonada pelo marido e isso não fazia parte de seus planos. Ela pertencia a ele e não a perderia para Felipe. O seu plano, desde o início, foi usufruir do dinheiro de Felipe, mas terminar os seus dias com a viúva rica era muito melhor. Contudo, não contava com esse imprevisto. Precisava tomar uma atitude, mas, o que faria? Pensava ele. Não podia mais deixar Paula ir, pois poderia contar os seus planos para Felipe e ele seria preso, com certeza. Ela também estava envolvida, pensava Mário em uma forma de reverter aquela situação, como explicaria para Felipe que ele, seu amigo de tantos anos, do nada, fora lhe fazer uma proposta como aquela. Ela teria de contar que eles foram amantes, e sobre si recairia a dúvida de sua honestidade. Ela não sabia tudo sobre Felipe. Então, sorridente, falou-lhe. Minha querida, percebo que não me ajudará nesta empreitada. Claro que não. Então, não me resta alternativa a não ser exigir que consiga o máximo de dinheiro de seu marido, joias e títulos, e que você fuja comigo para bem longe daqui. Eu não farei isso, exclamou Paula, indignada com aquela proposta. Antes de você afirmar que não vai, lembre-se do que aconteceu com a primeira esposa de Felipe. Tenho certeza de que se ele descobrir que você tem a mim como seu amante, não será tão bondoso com você. Ele a matará, porque não poderá aceitar duas traições em sua vida.
Não sou sua amante, o nosso relacionamento foi anterior ao meu casamento e... Mas ele não sabe disso. Ele a interrompeu grosseiramente, e eu tenho todas as cartas que você me enviou enquanto estávamos juntos. Lembre-se de que nem todas foram datadas por você. Posso ser muito convincente e persuasivo ao afirmar para Felipe que, pela amizade que temos, não podia mais continuar com aquele relacionamento tão leviano e que, apesar de nossa amizade sincera, não consegui resistir aos seus encantos malignos, e gargalhou, imaginando a cena dramática que faria. Paula estava arrasada, pois Felipe, certamente, acreditaria em Mário. Seu marido sabia que ela já tivera alguém antes dele e, apesar de ter sido um cavalheiro quando descobriu isso em sua noite de núpcias, nada comentando ou exigindo dela, isso não significava que acreditaria nela quando afirma-se que eles tinham terminado antes de seu casamento. Sim, ela tinha certeza de que não acreditaria nela, e ficaria com essa espada sobre sua cabeça. O que ela não sabia é que Mário, por desconfiar que Felipe rejeitaria uma esposa que não fosse virgem, mentiu ao amigo dizendo que ela tinha sido vítima de violência quando ainda era uma criança e que não era mais imaculada. Mas que ele, por ser um conhecido de muitos anos da família, poderia atestar a sua integridade moral. E se Felipe ainda a quisesse, nada poderia lhe falar, porque ela tinha os nervos muito frágeis a respeito daquele assunto. Mário percebeu pela face descorada de sua ex-amante que a sua cilada tinha dado resultado, conseguiria o seu intento. Concedeu a ela um prazo de 20 dias para que conseguisse tudo o que desejava e fugisse com ele. Uma noite, antes de sua fuga, Paula foi surpreendida com mais uma maldade de Mário. Ele exigia dela uma carta escrita de próprio punho, que seria deixada na mesa do escritório de Felipe, onde ela dizia não amá-lo e que fugiria para ser feliz ao lado de quem poderia suprir as suas necessidades emocionais e físicas. Paula, sob a ameaça de Mário, escreveu a carta e assinou. Ele fez questão de deixar a carta no local programado, porque sabia que ela poderia tentar enganá-lo. Naquela noite, ela tentou dar a Felipe todo o carinho que o seu amor poderia sentir. Tiveram uma noite memorável e ela, antes de vê-lo adormecer, disse que o amava. Felipe acordou muito bem disposto procurando a esposa, mas esta já não se encontrava ao seu lado. Preparou-se para o café da manhã e estranhou a ausência de sua companheira, deduzindo que deveria estar em seu quarto, porque os empregados não a tinham visto ainda. Quando Felipe entrou em seu escritório, encontrou a carta. Lendo-a, pensou com desespero em acabar com a própria vida. Abigail interrompeu o fluxo das recordações. Tinha percebido que Mário havia pegado no sono, pois estava exausto. O processo utilizado por Abigail de projetar suas lembranças na mente de Vanessa era muito desgastante para um espírito encarnado, mas o objetivo era libertar Vanessa que, pela primeira vez, teve conhecimento dos verdadeiros papéis de Mário, Paula e Felipe em sua vida. Ela agora chorava e, enquanto pensava nisso tudo, os seus laços com Mário foram se afrouxando e ela foi se desligando dele, como se escorregasse bem devagar daquele tronco, no qual estava agarrada. Estava tão prostrada com as lembranças e verdades estampadas em seu rosto que não notou ter se afastado de Mário. Foi para um canto da sala onde se sentou e abraçou as pernas, em sinal de desamparo. Abigail, vendo sua reação, fez com que ela sentisse que deveria se afastar dali, já que se sentia exausta. Imaginando que aquelas lembranças a tinham deixado sem forças, Vanessa pensou que todo o seu plano de vingança poderia esperar até o dia seguinte. Mário estava adormecido e, pela queda de Paula, ela também não acordaria logo. Assim, resolveu voltar para o seu quarto, para o seu refúgio. Abigail, sob a orientação mental de Nestor, acompanhou-a de perto. A primeira etapa do plano de resgate estava completa. Capítulo 53. Logo depois de falar com Felipe, Marcelo ligou para o dirigente do centro. Após resolver o que fariam, desligou. Chamou Margot e pediu que se arrumasse, pois eles precisavam ir ao grupo espírita. O que houve, Marcelo? Te conto no caminho, minha querida. Chegando lá, Marcelo e Margot entraram apressados. O senhor Carmelo já os aguardava.
O grupo não funcionava naquele dia, mas eles tinham conseguido que ao menos 4 integrantes se reunissem ali para orientações e preces. Já ao redor da mesa, eles se colocaram em posição de oração. Meus amigos, estamos aqui reunidos, começou o Sr. Carmelo, para orar e emitir energias de auxílio aos que necessitam. Precisamos pedir pelos que estão envolvidos no caso do sequestro de Paula e que devem se encontrar em grande sofrimento neste momento. Todos padecem pelas incertezas do destino de nossa irmã, que foi levada contra a sua vontade por um irmão em desequilíbrio espiritual e psíquico. Pedimos ao nosso Mestre Jesus e aos seus mensageiros que auxiliem este irmão para que consiga ouvir os bons conselhos e não caia, cometendo algum ato de atrocidade contra Paula, que está sob o seu domínio. Que a espiritualidade amiga leve a ela a paz que precisa nesta hora de grandes tormentas, alimentando-lhe a calma e dando-lhe forças para superar essa infelicidade. Deem ao nosso irmão Felipe e à família dela a esperança de que tudo terá um fim útil e necessário para os seus aprendizados. Diante de nossa fé no Cristo, rezaremos o Pai Nosso. Os integrantes daquela casa de auxílio se uniram em uma única oração, emanando muita luz e harmonia para todos aqueles irmãos que, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos naquele drama. Ficaram ali durante 1 hora, em preces e desejos de que tudo se cumpriria conforme os desígnios de Deus. A visão espiritual daquele trabalho era maravilhosa. Atrás de cada membro encarnado se posicionou um obreiro desencarnado, que emanava de seu ser uma energia opaca prateada. Dos encarnados, subia um fluxo de energia também opaca, das mais variadas cores, e os obreiros desencarnados iam absorvendo aquelas emanações energéticas e transmutando-as em uma energia resplandecente violeta-ouro que era enviada para o alto. Tudo se conectava em um brilho maravilhoso de luz e amor. Aquela energia em forma de luz pura e cristalina estava sendo direcionada a todos os envolvidos naquele ato descabido. Ela chegava a todos com a mesma potência equilibrante, mas era captada por cada um, da forma e intensidade que eles a aceitavam. Os trabalhadores espirituais daquela casa receberam ordens superiores para ficarem alerta para possíveis empreitadas, mas que naquele momento tudo estava sendo providenciado a contento e eles deveriam levar aos corações daqueles irmãos que oravam o bálsamo da certeza de que para aquela situação haveria solução. Assim, os integrantes encarnados daquela casa espírita que foram para auxiliar sairiam de lá auxiliados. O grupo espiritual de Nestor recebia aquela energia edificante e a transmutava em prol de todos os envolvidos, levando a calma e o discernimento para Margarete, Felipe, Cleto, Paula, Mário, todos os policiais, bem como Vanessa e todos os seus comparsas. É fato que estes últimos pouco reagiam à energia de amor enviada, mas Vanessa, pelo contrário, a sentia, sensibilizando-se para novas experiências. Capítulo 54. Desde o seu retorno a Londres, Letícia e Pierre estavam vivendo a vida que tinham sonhado. Pierre, acreditando que Letícia tinha acabado com o seu relacionamento no Brasil, apresentava-a a todos como a sua futura esposa. Letícia queria muito acreditar que aquilo se tornaria verdade, então, não o impedia, e estava muito feliz com o desenrolar dos acontecimentos. No entanto, a vida não nos possibilita viver na inconsequência. Ainda era noite quando Letícia recebe um telefonema de sua mãe, chorosa, informando-a de que o seu pai estava indo para o hospital em estado muito grave e que ela desejava a sua volta o mais rápido possível para o Brasil. Quando Letícia informou a situação para Pierre, ele prontamente disse que iria com ela, pois não poderia deixá-la passar por aquela situação tão dolorosa sozinha. Letícia tentou fazer com que ele desistisse daquela ideia, mas ele foi irredutível. Como não sabia mais o que fazer, aceitou, e compraram as passagens para o voo mais próximo. Durante toda a viagem, ela tentou achar uma forma de impedir o encontro de sua mãe com Pierre, mas nada poderia ser feito a esse respeito. Não tinha como explicar à sua mãe a presença de Pierre, e não tinha como manter a mentira que contara a ele sobre o suposto término de seu relacionamento. Pierre percebeu que Letícia estava agoniada e silenciosa, mas atribuiu tal fato ao estado de saúde de seu pai. Quando chegaram ao Brasil, já no aeroporto, ela ficou bem pior, relaxando apenas quando viu que era o motorista quem os aguardava.
Este a informou de que deveria levá-la diretamente ao hospital e que o seu pai ainda não tinha ido para o centro cirúrgico para ser operado. No carro, sentindo-se enfraquecida emocionalmente para enfrentar sozinha tudo o que estava passando, Letícia começou a chorar. Pierre, preocupado, abraçou-a e lhe disse: "Não se preocupe, Letícia. Você não está só neste momento de dificuldades, estou aqui ao seu lado e tenho certeza de que seu pai ficará bem após a cirurgia." Olhando em seus olhos, Letícia disse com o coração sangrando: "Meu querido, preciso dizer algo que o magoará profundamente, mas quero que saiba que agi assim porque não queria perdê-lo. Eu não imagino a minha vida sem você, mas..." Ela parou para respirar profundamente. "Os meus pais não aceitam o nosso relacionamento e, por conta disso, não consegui terminar o meu relacionamento com Felipe. Para eles, ainda sou comprometida com ele e, possivelmente, por ser um dos melhores cirurgiões cardiológicos, é Felipe quem estará lá naquela sala de cirurgia." Letícia não conseguia terminar a sua fala, tampouco encarar Pierre. Este, por sua vez, não entendia o porquê de os pais de Letícia não o aceitarem. "Por que eles não me aceitam, Letícia? Por você ser um empregado simples em uma empresa na Europa. Por você não ser do mesmo nível social que eu." Pierre sentiu uma explosão de amargura em seu peito, mas antes de ele falar qualquer coisa, Letícia continuou: "Pierre, eu não ligo para a sua condição social, mas eles sim." Disse ela, chorando compulsivamente. "Se você não liga mesmo, então, vamos juntos ao hospital e diga a eles que você me ama e que nada nos separará." Letícia não sabia o que dizer. Ela o amava com todo o seu coração, mas temia a reação de seus pais. Agora, então, que seu pai estava doente, ela não tinha coragem de importuná-lo com este assunto. "Não posso fazer isso, Pierre. Minha mãe foi categórica quando me ameaçou de não me considerar mais sua filha se eu ficasse com você. Como ela pôde esconder isso de mim?" Pensou. "Como ela pôde fazer isso comigo? Quem é essa mulher que eu havia escolhido para ficar ao meu lado pelo resto da vida?" "Então, não temos mais nada a falar, Letícia," disse Pierre, extremamente magoado, pedindo ao motorista que parasse para ele saltar. Letícia observou, entre lágrimas, o seu grande amor indo embora, de mochila no ombro, sua única bagagem de viagem. O motorista ficou parado sem saber o que fazer e ela, após alguns segundos de desolação, mandou-o seguir para o hospital, pois o seu pai precisava dela. Capítulo 55. Ainda naquela madrugada, sem notícias de Paula e Mário, Margarete, Felipe e Cleto estavam exaustos. Não sabiam o que fazer, e permanecer ali parados era quase insuportável. Tinham ficado calados praticamente a noite toda, cada um com a sua dor. Além disso, Margarete se sentia culpada por não ter alertado Paula com mais veemência. Felipe se sentia responsável porque, se ele tivesse, desde o início, sido franco e falado dos seus sentimentos a Paula, ela jamais teria procurado naquele amigo um refúgio para as suas dores. Cleto se martirizava por não ter prestado mais atenção no quadro de Mário. E se ele a matar? Pensava o pai, desesperado. Cleto não confiava em seu filho, achava que ele era capaz de qualquer coisa quando se drogava. Sempre desconfiou de que ele teve alguma coisa com o sumiço de Carmen. Ela não tinha morrido, como afirmavam para todos na cidade, tinha desaparecido. Segundo Mário, ela tinha fugido de casa e foi isso que afirmou, insistentemente para a polícia. Cleto, no entanto, não aceitava a história de que ela tivesse se cansado da vida que tinham e fugido da família, pois essa não era a Carmen que ele conhecia. Mas a versão de Mário era de que a mãe, na noite anterior ao seu desaparecimento, tinha lhe falado que não aguentava mais ficar ali nem lidar mais com tantos problemas. Segundo ele, não tinha levado muito em consideração o que dizia, pois pensou que estivesse apenas muito cansada, mas, no dia seguinte, ela já não estava mais lá. Cleto não acreditava nisso, não podia ser real, mas os dias foram passando, os meses e os anos também, e a sua Carmen jamais voltou. Por influência de Pedro, Cleto começou a se lembrar de seu período com Mário naquela chácara e o porquê de resolver voltar para a cidade. Mário sempre foi muito difícil, era Carmen quem conseguia dominá-lo e,
quando ela se foi ele não conseguia mais impedi-lo de fazer o que queria. Após um ano do desaparecimento de Carmen, percebeu que a chácara era muito grande e Mário estava aprontando algo que ele não sabia o que era. Muitos amigos passaram a visitá-lo e no início ele até achava ótimo, porque imaginava que o filho estaria feliz de não ter sido esquecido por eles. No entanto, tudo veio à tona quando, em uma noite, viu Mário sair do galpão de ferramentas com alguns amigos em atitude muito suspeita. Um pouco depois, foi até lá escondido. Meu Deus, nunca havia ficado tão decepcionado. Mário tinha guardado, bem escondido, 2 armas, um estoque enorme de remédios anabolizantes e outras pílulas que ele nem sabia o que eram. Seu medo tinha se tornado realidade, Mário voltara a traficar. Não sabia o que fazer. Se a sua Carmen estivesse junto dele, ela o ajudaria a resolver. Não mexeu em nada e retornou para a sede da chácara. Percebia agora que sempre teve muito medo do filho. Cabisbaixo, com as mãos na cabeça, Cleto continuava a voltar no tempo. Ao voltar para o seu quarto, foi se deitar com um dilema. O que fazer? Sabia que se ali, longe de tudo, ele ainda traficava, estando na cidade seria um pulo para coisas piores. No entanto, imaginou que na cidade a casa deles era bem menor, e ele estaria mais sob controle. Por coincidência, o inquilino tinha devolvido o imóvel porque se mudou de cidade. Decidiu, por fim, retornar. Mário não reclamou, o que foi um alívio e, ao mesmo tempo, um tormento. Pensou que, pela reação do filho, isso demonstrava que nada que fizesse iria impedi-lo de realizar o que queria, mas precisava tentar. Pediu ao filho segredo sobre o desaparecimento de Carmen, e por isso falavam a todos que ela havia morrido. Pedro, nesse momento, colocou uma pergunta na cabeça de Cleto: como será que está a chácara? Imediatamente, Cleto respondeu em seu pensamento: nossa, faz tanto tempo que não vou lá, deve estar acabada, precisando de bastante reforma. A chácara era da família de Carmen e, quando ela desapareceu, acabei não tomando nenhuma atitude para regularizar os papéis. E, é claro, Mário não tomaria nenhuma atitude de restaurar ou preservar o imóvel, apesar de desconfiar que ele já havia passado por lá depois que nos mudamos, porque foi ele quem me disse que estava tudo quebrado. Meu Deus, disse Cleto em voz alta, levantando-se do sofá, eu sei onde Mário está. Pedro e Pércio se abraçaram. A segunda etapa do plano de resgate estava completa. Capítulo 56. Voltando à chácara, de madrugada, encontramos Paula acordada. Sua cabeça latejava e ela não conseguia se levantar, pois tudo girava. Mário estava dormindo na poltrona próxima e ela, desesperada, queria fugir dali, mas não tinha forças para isso. Resolveu esperar mais um pouco, fingindo ainda o desmaio. Estevão dava-lhe um passe magnético para que se restabelecesse o mais rápido possível. Enquanto isso, Gaston socorria Mário, para que a sua confusão mental se amenizasse e ele se mantivesse adormecido pelo maior tempo possível. Ambos sabiam que o tempo estava acabando. Sem a presença de Vanessa, Mário estava mais calmo e o seu sono, profundo. Alguns minutos depois, Paula conseguiu se levantar, ainda muito tonta, mas sem fazer barulho. Queria achar as chaves do carro para poder sair dali. Olhou em todos os lugares e não as achou. Elas deviam estar no bolso de Mário, mas não queria arriscar que ele acordasse e resolveu se afastar dali o quanto antes. Quando estava perto da porta, viu sobre uma mesinha de centro o revólver de Mário e as chaves da porta da frente. Ficou alguns segundos pensando no que fazer. Poderia acabar com tudo ali mesmo, livraria-se dele e ninguém a condenaria, já que ele a havia sequestrado. Mas o seu coração lhe dizia que essa não era a solução, pois sabia que não se sentiria em paz consigo mesma se fizesse isso. Então, pegou o revólver e o escondeu embaixo do sofá grande e tosco da sala. Trancou cuidadosamente a casa pelo lado de fora e saiu correndo. Isso lhe daria um tempo a mais para fugir. Começou a correr para fora dali. Pensou que, se fosse pela estrada, poderia encontrar alguém para ajudá-la, mas o mais provável era ser achada muito facilmente por Mário quando ele descobrisse sua fuga. Resolveu então ir pelo meio do mato alto que circundava a estrada.
Se Deus quisesse, ela não se perderia. Ainda estava escuro e ela percebeu que não tinha conseguido guardar o caminho que fizeram para chegar até ali. Não tinha uma lanterna nem tampouco um fósforo para iluminar o seu caminho. Começou a se desesperar. Estevão veio em seu socorro, dizendo-lhe para ficar tranquila. Conseguiria achar o caminho se mantivesse a serenidade. Ela sentiu, inconscientemente, a presença do amigo, e ficou mais calma. Ela pensou ter ouvido um rio e isso a fez lembrar que, na vinda, ela também o tinha escutado. Então, se fosse devagar seguindo o rio, chegaria a algum lugar. Assim, foi em direção ao barulho da correnteza e, após alguns minutos, o achou. Mergulhando a mão nas águas do rio, percebeu para onde corria e seguiu nessa direção. Capítulo 57. Felipe ligou imediatamente para o delegado Martins para lhe falar sobre a chácara. Era uma hipótese muito boa para não ser averiguada. Em razão de aquele imóvel ficar em um local de difícil acesso, o delegado pediu que Cleto se preparasse, pois iriam buscá-lo. Felipe afirmou que iria também, mas prontamente o delegado Martins descartou essa ideia. Felipe, meu amigo, entenda que essa não é a melhor escolha. Pela minha experiência, quando o sequestrador se vê acuado, ele pode seguir vários caminhos. Um deles pode ser se entregar e nada fazer com sua vítima, mas, quando vê uma plateia desesperada, angustiada pela vida do sequestrado, o delinquente, normalmente, prefere praticar medidas drásticas e indesejadas para o caso. Paula poderia ser morta. Felipe disse que entendia e repassou o recado para Cleto. Enquanto aguardava o delegado chegar, Margarete agradecia a Cleto por toda a sua disponibilidade em ajudar Paula, mesmo sabendo que seu filho poderia ser preso. Margarete, nem pense nisso. Se o meu filho fez algo errado, então, está na hora de ele pagar pelos seus erros. Sei que tem problemas, mas não posso mais passar a mão em sua cabeça para que continue a fazer coisas erradas e repreensíveis aos meus olhos. Não posso mais me fazer de cego. Cleto dizia isso com os olhos marejados e com muita vergonha de sua omissão como pai. Margarete percebeu e lhe disse tristemente: Cleto, não se martirize, também estou aqui em agonia pensando nas vezes que deixei de orientar melhor a Paula ou de esclarecê-la abertamente sobre os problemas de Mário, pois eu os conhecia muito bem. Mas ambos estamos errados, fizemos o que foi melhor, o que achávamos que estava correto. Precisamos mudar o nosso pensamento para, ao abrir a nossa mente, encontrarmos soluções para os nossos sofrimentos. Se continuarmos martirizando nossa consciência, não estaremos abertos a escutar as nossas melhores intuições ou os bons anjos do Senhor. Felipe, que a tudo escutava, tentou fazer isso também. Passou a noite toda pensando e repensando sobre as suas falhas com Paula e, em nenhum momento, se abriu para receber o auxílio do mais alto. Cleto, por sua vez, deve ter dado a abertura que a espiritualidade precisava, pois tinha certeza de que ele fora inspirado pelos bons espíritos para se lembrar daquela chácara. Temos atitudes curiosas, às vezes. Pensou Felipe, eu pedi a Marcelo auxílio da casa espírita para que fôssemos alvo das bênçãos da espiritualidade amiga e, em nenhum momento, me permite entrar em sintonia com ela para recebê-las. Ainda preciso aprender muito. Infelizmente, por mais que ele tentasse orar para o seu equilíbrio, a única sensação que Felipe tinha era uma angústia profunda, como se já tivesse passado por isso e o seu mundo de alegria estivesse para terminar. Capítulo 58. Paula estava andando há um bom par de horas. O dia estava raiando e ela já conseguia enxergar alguma coisa da paisagem ao seu redor. Acreditava que tinha se distanciado bastante da chácara onde Mário se encontrava, e rezava para que ele ainda não tivesse acordado. Sabia que a porta trancada não serviria como um obstáculo eficaz para ele, pois estava em estado bem precário e poderia ser derrubada com alguns pontapés. Tinha esperança de que ele não imaginasse que tivesse ido por aquele caminho. Agora que se acostumara com a escuridão, enxergava um pouquinho mais e estava sendo mais rápida em seu deslocamento, apesar de sua cabeça latejar muito. Até aquele momento, só tinha ouvido o barulho de uns 2 veículos passando por perto, mas em direção oposta à sua, acreditando, por isso, não ser Mário à sua procura.
Mas, sua esperança acabou quando começou a ouvir um barulho de passos atrás de si. No desespero de pensar que poderia ser Mário, Paula começou a correr desordenadamente e não viu que à sua frente o terreno descia e fazia uma curva acentuada para a esquerda. Deu de cara com pedras soltas e irregulares, e acabou tropeçando e caindo, fazendo muito barulho e torcendo o tornozelo. Soltou um berro de susto pela queda e um de dor, pela torção. Agarrou o seu pé com lágrimas nos olhos, sentindo que tudo estava perdido e que ela não sobreviveria depois daquela tentativa de fuga. O som estava cada vez mais alto, os passos demonstravam que a pessoa a tinha escutado e estava correndo, chegando mais e mais próximo dela. Queria levantar e correr, mas a dor em seu tornozelo era dilacerante. Sentia que ia desmaiar a qualquer momento quando viu o que parecia ser um buraco perto dali, escondido por moitas. Aquele buraco poderia ser a toca de algum bicho, mas ela tinha de se arriscar. Arrastou-se com toda a sua força, tentando não gritar de dor. Depois de longos minutos, ela conseguiu chegar ao buraco, só tendo tempo de se jogar lá dentro, porque os passos estavam quase sobre ela. Para a sua surpresa, havia mais de uma pessoa ali. O barulho foi por aqui, ela deve estar próxima. Você é um imbecil, Mário. Sabe que trazer essa mulher para cá é muito perigoso para a nossa operação. Essas terras são o nosso depósito e esconderijo. E se, por causa desse sequestro, a polícia bater em cheio aqui? Claro que isso não vai acontecer, pezão. Está tudo sob controle. A voz de Mário não transmitia segurança no que dizia. Ele agora parecia estar menos alienado e com muito medo. Ambos passaram direto do lugar em que ela se encontrava, o que a fez respirar de novo. Meu Deus, em que o Mário está metido? Que operação era aquela a que o tal pezão se referia? Pensava ela, a única coisa que sei é que não devo continuar aqui. Eles não me viram ainda porque está escuro e não direcionaram suas lanternas para cá, mas não sei o quanto esses arbustos me tamparão, se eles fizerem isso. Preciso sair daqui, mas como? Meu tornozelo está muito inchado e não consigo colocar o meu pé no chão. Paula estava, de novo, se desesperando, e Estevão tentava de tudo para que ela não perdesse a razão. Emanava energia de auxílio e harmonia e falava ao seu coração para que não desistisse, que ela não estava só, que o auxílio logo chegaria. Ela recebia aqueles pensamentos benditos e se sentia mais confortada. Quando achou que os homens já estavam longe, começou a se mexer no buraco e percebeu algo estranho. Tinha alguma coisa lá, mas ela não sabia dizer o que era. Começou a apalpar e o seu pensamento a deixou horrorizada. Meu Deus, é uma cabeça, pensou, colocando a mão sobre a boca para não berrar, mas todo o seu autocontrole acabara ali. Havia um corpo enterrado naquele buraco. Sem se incomodar com a dor, saiu correndo do buraco, mancando, tropeçando e chorando de dor. Paula movimentava-se com dificuldade, mas resolveu seguir o seu plano de continuar seguindo o rio para fora dali, longe da trilha que os homens seguiram. Achou um pedaço de madeira que a ajudaria como uma bengala e foi se distanciando devagar de onde achava que estava a chácara, mas o seu coração batia descompassado e o medo a dominava a cada passo. Sentia o seu corpo todo doer, a cabeça latejava, o tornozelo era um estorvo e sua barriga doía pela falta de comida. Lembrava-se de ter lanchado à tardinha do dia anterior, e desde então não ingeriu mais nada. Foi quando viu umas bananeiras com cachos volumosos. Pensou que não seria mal pegar uma banana para lhe dar forças para continuar caminhando. Foi até lá com cuidado. Quando estava tentando pegar uma das bananas do cacho mais baixo, desequilibrou-se e caiu nos braços de Mário, que lhe sorria diabolicamente. Seu coração congelou. Capítulo 59. O delegado Martins chegou com 2 viaturas na casa de Margarete, por volta das 4 horas da manhã. Cleto já o aguardava do lado de fora e entrou no carro rapidamente, dando as primeiras coordenadas para chegarem à chácara. As viaturas se comunicavam pelo rádio e empreenderam viagem para o socorro emergente. Margarete e Felipe ficaram ali, olhando para a rua por onde as viaturas tinham sumido e onde somente se via uma nuvem de poeira levantada pelos carros. Ambos estavam tão abalados que nada falavam, mas Margarete,
que até aquele momento tinha se contido, olhando para Felipe e não aguentando mais a pressão de seus pensamentos, começou a chorar. Não fique assim, Margarete. Você verá que tudo dará certo. O Dr. Martins é um ótimo delegado e eu já soube de vários casos de resgate que ele liderou, com um resultado positivo no final. Paula estará bem e voltará para nós. Felipe queria dar-lhe esperança, mas ele mesmo estava desprovido dela. Não se conformava de estar ali, sem fazer nada, embora soubesse que era o melhor a ser feito naquele momento. Levou Margarete para dentro e deu-lhe um calmante. Ela não queria tomá-lo, mas Felipe, na posição de seu cardiologista, explicou-lhe que seria o melhor a fazer, pois as emoções que estavam vivendo eram demais até para ele. Enquanto estavam esperando, Felipe recebeu uma ligação de emergência. Roberto, o pai de Letícia, estava no hospital, pois teve um infarto na noite anterior, e a equipe precisava dele porque os outros 2 cardiologistas estavam ocupados em outras cirurgias. Felipe olhou para Margarete sem saber o que fazer e ela o incentivou a ir, dizendo-lhe: "Vá, é um amigo que precisa de você e aqui você não ajuda ninguém. Eu o mantenho informado." Capítulo 60. Pierre estava arrasado. Andava pela rua sem saber o que fazer. Estava com o coração dilacerado por ter descoberto um lado de Letícia que ele não conhecia, cheio de covardia, preconceito e falta de amor por ele. Jamais pensou que ela pudesse mentir desse jeito. Bem, melhor passar por isso agora do que depois de casarmos, tentava se consolar. Pegou um táxi e pediu que o levasse para um hotel no qual tinha se hospedado da última vez que veio ao Brasil a trabalho. Chegando ao seu quarto, se jogou no sofá com muitos pensamentos a atormentá-lo. Vanessa tinha deixado 2 de seus comparsas com o casal para cultivarem a discórdia e, se possível, separá-los. Apesar de terem atingido o seu intento, eram suficientemente experientes para saber que o trabalho não terminaria ali, pois, se o rancor e a mágoa não fossem alimentados, o casal poderia querer voltar. Assim, cada um acompanhou o seu alvo. Pierre continuava com suas reflexões desenfreadas: "Não posso perdoá-la, ela me humilhou. Como pôde dizer que me ama se não luta pelo nosso amor? Como teve coragem de dizer, na minha cara, que não pode ficar comigo por eu ser um simples funcionário de uma empresa europeia?" Quanto mais ele deixava seus pensamentos fluírem, mais o aliado de Vanessa o contaminava com a sua energia desequilibrante de revolta. Anthony, seu mentor, chega em seu socorro e percebe que Pierre não está bem. Encontra-o prostrado no sofá, sendo emocionalmente alimentado em sua indignação pelo espírito trevoso. Imediatamente ele se conecta a Pierre e pede que se recomponha. Este sente a presença de seu amigo e percebe que o que está fazendo não é bom e não o levará a lugar nenhum. Com muito esforço, começa uma oração que vai aos poucos entrando em suas fibras mais profundas e, como uma lâmpada que se acende pelo toque de seu interruptor, Pierre se ilumina, ao ponto de incomodar sobremaneira seu influenciador, fazendo-o sair de lá o mais rápido possível. Neste momento, Pierre sente-se melhor e pode identificar Anthony mais presente, por estar na mesma vibração de amor. Com este posicionamento íntimo, inicia um diálogo mental com o seu mentor. "Meu amigo querido, perdoe o meu momento de fraqueza. Não há por que perdoá-lo. Você se recuperou a tempo de não cair nas armadilhas daquele que, por ignorância, ainda não compreende a responsabilidade que lhe recai sobre os ombros quando tenta fazer o mal a um irmão em Cristo. O que está acontecendo, Anthony? Como a minha vida pôde ter tomado esse rumo? Acreditava que Letícia era a mulher da minha vida, mas parece que não. Você bem sabe que nada posso falar sobre isso, mas é de seu conhecimento também que, por serem portadores de livre-arbítrio, podem construir a vida que vocês entendem ser a melhor para vocês. Eu acreditava que viver ao lado dela seria o melhor para nós. Porém, os valores que eu prezo, que são a confiança mútua, o respeito e a fidelidade, foram descumpridos por ela com maestria. Meu amigo, e você, é uma pessoa perfeita. Jamais se equivocou. Você não é passível de cometer erros ou temer algo que o faça magoar até quem você ama. Será que não está exigindo demais dela?
Pierre escutava o seu mentor e tentava superar a dor da decepção para melhor compreender o que ele queria lhe trazer, mas estava sendo muito difícil. Pierre, se você nesta existência nunca vivenciou o equívoco, poderá levantar a mão e atirar a primeira pedra naquela que você diz amar, mas que se sente ainda imperfeita com um mundo de coisas para aprender. Talvez seja sensato que você descanse um pouco e depois, com a cabeça no lugar, faça uma análise de tudo o que já vivenciaram, de todos os pedidos de socorro que ela tentou transmitir e que você, por falta de conhecimento dos fatos, não entendeu. O mais importante é você descobrir se não está colocando sobre os ombros dela posturas que ela jamais disse ter condições de assumir. Não entendo, Anthony, por favor, explique-me melhor. Tudo bem, pense comigo, você está assim porque se decepcionou com a atitude dela, não foi? Mas, em algum momento, ela disse ser uma pessoa corajosa. Disse que dava conta de ir contra os pais dela. Mostrou para você que era desprovida de preconceito. Realmente, não. Ela sempre demonstrou possuir uma dependência bem acentuada, seja dos pais, seja de mim. Quando a conheci, ela me mostrava o quanto temia o mundo. Somente com o passar do tempo, talvez porque havia se distanciado de seus pais, ela foi demonstrando um pouco mais de coragem para enfrentar as dificuldades da vida. E, quanto ao preconceito, bem, realmente ela já demonstrou que tem dificuldades de se relacionar com pessoas que fogem aos padrões sociais aceitos por ela. Então, meu amigo, se você se decepcionou com ela, a culpa foi sua. Minha. Como assim? Disse Pierre perplexo. Claro, você está exigindo dela algo que ainda não tem condições de dar. Ela é como é, poderá mudar, mas somente se entender que deve. E você terá de pensar se a aceita como é e luta por ela ou a deixa ir por não aceitá-la verdadeiramente. Se escolher a última opção, a conclusão que se tem é que você não a ama e sim, a pessoa que queria que ela fosse. Pense bem nisso e depois, se você ainda entender que não vale a pena arriscar viver com ela, volte para Londres e siga com a sua vida. Pierre entendeu o recado, mas não estava com cabeça para pensar em nada. Como ficou muitas horas no avião sem dormir por estar preocupado com Letícia, sentia-se muito cansado e, para somar, entristecido com o comportamento de sua amada. Precisava de um bom banho, de uma oração consoladora e de um sono restaurador. Capítulo 61. Ao mesmo tempo, Abigail acompanhou Vanessa ao seu quarto sem que ela percebesse a sua presença. Vanessa estava exausta e não se reconhecia mais. Sabia o quanto aquela vingança era importante para ela, mas agora tudo tinha perdido o sentido. Antes de ter conhecido a verdade sobre Paula, pensou que vibraria de prazer quando ela estivesse no carro com Mário, mas não foi como imaginou. O que viu foi uma mulher desesperada no carro daquele que poderia lhe tirar a vida, e toda a sensação de felicidade que pensara sentir nesse momento não aconteceu. Isso era frustrante. Depois que Abigail passou a influenciá-la, seus sentimentos mudaram, não estava mais tão certa do que queria. Agora, enxergava com muita clareza a sua própria culpa no desenrolar de sua vida e não foi tão difícil admitir que ela mesma foi a principal responsável pelas suas dores. Vanessa chorava amargamente porque não sabia mais para que tudo aquilo serviria. Não queria nem retornar à chácara para não ver o que aconteceria entre Mário e Paula. Estava cansada de toda aquela vida. Vida, que vida, isso é a morte numa vida inteira de equívocos. E chorava abraçada a um travesseiro corroído e mal cheiroso. Abigail, chamou em voz alta, sei que não mereço a sua presença ao meu lado, mas não sei mais o que fazer. Era tão bom estar com você ajudando os pacientes aflitos. Quero muito mudar, quero voltar no tempo e poder enxergar, nos corações dilacerados pela dor, o alívio que minhas palavras causavam. Abigail emanava para sua amiga todo o seu amor. Levava ao seu campo mental as lembranças de suas atividades no pronto-socorro, onde era uma paciente amorosa e com muita vontade de ser útil. Quando Vanessa a chamou de novo, tendo o seu coração repleto de arrependimento e súplicas benditas, Abigail se fez notar, brilhando com toda a alegria de quem sabia que o resgate iria acontecer. Olá, minha cara amiga. Você me chamou? Sua luz incomodava Vanessa, mas ela, com os olhos cerrados, respondeu, sim, Abigail.
Não tenho coragem de encará-la porque antes você quis me ajudar e eu, como uma amiga ingrata, lhe dei as costas e não aceitei escutá-la. Você queria o meu bem, e eu não consegui lhe ouvir porque o meu coração estava fechado pelos sentimentos de amargura e vingança. Agora cansei, Abigail. Já não sei mais por que faço tudo isso. Ela parou por alguns segundos. A sua dor era intensa. Enquanto estava na chácara, pensei em Felipe e o vi sofrendo, nesta vida, por Paula. E, como por encanto, percebi que ele foi o único que realmente se importou comigo. Ele me abandonou sim, mas fui eu quem o apunhalei primeiro. Apesar de, naquela época, os homens agirem com muito mais rigor perante uma traição, ele me manteve viva e não me perseguiu. Agora, retribuí toda a consideração que ele teve comigo lhe causando um novo sofrimento. Sou uma pessoa horrível, Abigail, e chorou, como se toda a sua dor fosse escoar pelas lágrimas derramadas. Abigail a amparou em seus braços e disse: Não se martirize tanto, você errou nas escolhas que fez, mas a vida é um conjunto de oportunidades que nos levarão a escolher melhores caminhos. Deus não nos cobra nada porque sabe que estamos no pré-primário da vida. Por isso, perdoe-se, primeiramente, para que você se livre de toda a culpa e mágoa que ainda existem em seu coração. Como posso fazer isso? Com minha última ação, atingi várias pessoas que estão sofrendo muito agora. Entre elas, Paula, que nada fez contra mim. Vanessa parou de falar, como se tivesse vergonha do que iria dizer, mas, de cabeça baixa, continuou. Sim, agora eu sei de tudo. Enquanto estava com Mário naquela chácara, vi em seus pensamentos que ela não foi a responsável pela minha desgraça. Sempre pensei que ela tivesse algo a ver com isso porque não foi uma ou duas vezes que eu vi, no olhar de meu marido, o encantamento que provocava nele quando estávamos nos bailes e festas que frequentávamos. Na verdade, ela foi usada por Mário e deve ter sofrido tanto ou até mais que eu, porque eu era culpada pelos meus atos e ela foi coagida. Minha querida criança, não existem vítimas nos quadros pessoais da vida evolutiva, todos nós estamos aprendendo diante de nossas experiências. Paula pode não ter feito nada contra você, mas isso não significa que seja vítima inocente em um contexto de vida mais amplo. Ela planta e colhe os melhores frutos de seu merecimento, mas essa colheita está a cargo de Deus, que sabe sempre o que é melhor para nós, reservando-nos apenas as experiências mais adequadas ao nosso grau de evolução. Por isso, pare de querer fazer justiça com as próprias mãos, porque você sabe que a sua percepção não alcança além da primeira curva do caminho. É verdade, tinha tanta certeza sobre as verdades que trazia em meu coração a respeito daqueles que imaginava serem os responsáveis por me infelicitar a alma e percebo que não sabia de nada, nada mesmo. Somente agora vi que fui eu mesma a grande responsável pela minha ruína. Que bom que os seus olhos se abriram para o seu esclarecimento. Se quiser, podemos voltar àquele hospital onde você foi internada um dia e auxiliou a muitos para, quando estiver melhor, poder ser útil novamente ou... Abigail parou propositadamente de falar. Ou o que, Abigail? Ou você pode ser útil agora nos ajudando a colocar a vida daqueles com os quais está preocupada num curso mais feliz. Eu posso fazer isso? Como? Não sei como ajudar, eu só sei atrapalhar, e muito. Precisamos de você, e sei que poderá nos ajudar nesse momento, mas preciso saber como você se sente em relação a Mário. Para falar a verdade, quando percebi que ele jogou com a minha vida porque precisava de dinheiro, fiquei muito irritada, com muita raiva. Mas, quando pensei como poderia me vingar dele, senti um profundo desânimo. Percebi que, hoje, ele está muito mal e que, na verdade, precisa de ajuda. Sobretudo, percebi que não quero mais essa vida e, por isso, não desejo nada de ruim para ele, simplesmente cansei, afirmou Vanessa com muita sinceridade. Abigail ficou satisfeita por perceber que ela estava, apesar do sofrimento, consciente de sua situação. É claro que ainda havia um longo caminho para sua mudança real, mas ela poderia ser, se desejasse, uma trabalhadora eficaz naquela tarefa de auxílio. Então, minha amiga, vamos nos fazer úteis na seara bendita. Abigail abraçou Vanessa, e saíram juntas para o trabalho de auxílio.
Capítulo 62. Felipe chegou ao hospital seguindo imediatamente para o setor cardiológico. Após se inteirar do acontecido e descobrir que Roberto estava desacordado, Felipe dirigiu-se ao quarto em que o paciente se encontrava. Verônica estava ao lado da cama, chorando em silêncio. Felipe tossiu para chamar-lhe a atenção e, quando ela ouviu, recuou instintivamente. "O que faz aqui?" A pergunta pegou Felipe de surpresa. Ela parecia temer a sua presença, mas, querendo acreditar que estava sob forte emoção, vinculou o seu comportamento ao fato. "Olá, Verônica. Fui chamado pelo hospital, pois os outros especialistas estão ocupados em outras cirurgias e não poderão atendê-lo na urgência que o caso pede. Já me coloquei a par da situação do Roberto e quero a sua autorização para efetuarmos a cirurgia o quanto antes." Ela o olhava com um semblante enigmático, parecia ter receio de alguma coisa, como se quisesse saber algo que não podia perguntar. Isso o incomodou, mas não tinha tempo para conjecturas naquele momento e foi direto ao ponto, perguntando se ela tinha alguma dúvida sobre a sua competência e repetiu o pedido apresentando um termo de responsabilidade para que Verônica assinasse. Após alguns segundos de hesitação, ela assinou. Imediatamente, Felipe providenciou a remoção de Roberto para o centro cirúrgico, acompanhando-o até lá. Neste momento, Abigail chega com sua amiga ao quarto do hospital. Vanessa vê Verônica no canto do quarto, abatida, sem reação e com medo. Ela sabia muito bem que, quando o encarnado se encontrava naquele estado de desequilíbrio, sua reação natural seria vibrar de alegria diante da dor de sua influenciada, mas olhou para Abigail com os olhos cansados e disse: "Não sei o que fazer." Verônica estava com fortes dores de cabeça e com a sensação de que não tinha saliva em sua boca. Poucas foram as vezes em que bebeu tanto a ponto de se embriagar, mas tinha passado dos limites naquela vez. O pior é que não se lembrava muito bem do que tinha falado com Roberto e tampouco com Letícia ao telefone. Parece que só tomara consciência de si mesma quando o viu ficando roxo e desmaiar. Estava amedrontada com o que poderia ter falado a Roberto, já que o levou a passar mal. Seus pensamentos ainda estavam confusos pelo excesso de álcool em seu sangue. Abigail disse para Vanessa: "Precisamos ajudá-la." "Por quê?" Foi ela que levou Mário a sequestrar Paula, e impediu a filha de viver o seu grande amor. Ela é má, não ama nem os pais dela. Não merece ser feliz. Vanessa, olha o que você está me dizendo. Se foi ela quem fez tudo isso, não o fez sozinha. Você a incentivou e a orientou em muitos dos comportamentos equivocados que teve. Se você diz que ela não merece ser feliz, também está dizendo que não posso ajudar você. Vanessa tomou um susto com o que disse Abigail, pois era a pura verdade. Foi ela quem reforçou em Verônica muitas atitudes ruins e preconceituosas. Por vingança, tinha se aliado a ela, que era um alvo fácil de manipular, porque já tinha em seu coração os germes do preconceito e da falta de caridade. E sem mim talvez não tivesse levado a cabo seus intentos. Eu também sou má, não mereço ajuda. Pensou Vanessa. Não, Vanessa, isso não é verdade. Falou Abigail, que acompanhava os seus pensamentos. Você errou quando acreditou que deveria usar Verônica para se vingar de seus desafetos, mas a culpa não é toda sua. Ela poderia recusar, a qualquer momento, a influência que você e seus amigos exerciam sobre ela e não executar as ideias que sugeriam. Mas ela as aceitava, portanto, é tão responsável quanto vocês por suas ações. O que quero que entenda é que Jesus não abandona nenhum de seus irmãos, ele determina a todos os seus obreiros que nenhuma de suas ovelhas se perca, e é esse o nosso objetivo principal. Você pode ter se equivocado na vida, mas não é uma pessoa má, só escolheu agir de maneira errada. Se quero ajudar você, também quero ajudar Verônica, pois ambas precisam de Jesus. Vanessa estava com os olhos cheios de lágrimas, percebia o amor saindo de Abigail e indo em sua direção e na de Verônica. Entendia que Jesus estava se manifestando por meio dela e se sentia abençoada e com mais vontade de fazer o que era certo. Entendo, Abigail, se estou sendo ajudada, porque ela não poderia ser. Se a julgo uma pessoa má é porque me considero má.
Por favor, ensine-me a fazer o que é certo, deixe-me ajudar Verônica para que eu me redima perante ela. Abigail falou satisfeita. Vá até ela e faça com que se lembre parcialmente dos últimos eventos. Dê a ela a capacidade de começar a refletir sobre a sua vida e, principalmente, a valorizar a vida que tinha com o marido e com a família. Isso Vanessa sabia fazer. Foi até Verônica, que já estava sozinha no quarto, e emanou energias para que a sua mente se abrisse para as memórias mais recentes, levando-a a pensar em Roberto. Meu Deus, Roberto está tão mal, será que vai superar esse contratempo? Verônica começou a refletir. Por meio de uma orientação indireta de Abigail, Vanessa leva Verônica a pensar em quando o casal se conheceu. Engraçado eu me lembrar disso logo agora, faz tantos anos. Estava trabalhando em uma lanchonete na hora do almoço quando ele entrou para comprar um prato feito e um refresco. Naquele fim de semana, estava substituindo uma amiga que precisou viajar para ver os pais doentes no interior. Como precisava do dinheiro, aceitei trabalhar. Roberto veio até mim e me fez um pedido para a viagem, e o seu sorriso me cativou na hora. No dia seguinte, lá estava ele de novo, só que dessa vez ele nada pediu, me chamou para sairmos depois do trabalho. Fiquei radiante, ele parecia ser uma pessoa de posses, mas, pela primeira vez na minha vida, não era isso que me fazia querer estar com alguém. Quando saí do trabalho ele veio me buscar, e fomos a uma praça ali perto para conversarmos. Depois disso, não nos largamos mais. Vanessa, percebendo que Verônica não daria importância ao fato seguinte, fez com que ela fichasse a sua lembrança nos momentos subsequentes. Quando lá chegamos, um mendigo o cumprimentou e agradeceu pelo prato feito do dia anterior. Percebi que ficou sem graça, mas nada comentou. Dando uma pequena parada na emissão enérgica que estava dando impulso às lembranças, Vanessa jogou um pensamento para que Verônica refletisse sobre o fato em si. Nossa, só agora percebo que Roberto foi àquela lanchonete para comprar um prato de comida para o mendigo. Se não fosse isso, ele jamais teria parado ali. Meu Deus, como nunca percebi isso antes. Vanessa então envia para ela outro pensamento: se não fosse o mendigo, vocês não teriam se encontrado e não estariam juntos. Verônica, na hora, capta o pensamento e fica envergonhada. Foi por causa de um mendigo que eu tenho a vida boa que tenho hoje. Satisfeita, Vanessa continua na sua tarefa de fazê-la juntar as peças de sua vida. Muitas vezes, quando ajudava alguém, Roberto dizia que tinha encontrado a felicidade quando se dispôs a ajudar o próximo. Achava aquilo ridículo, mas agora entendo que ele se referia a mim. Ele tinha me encontrado porque entrou lá para ajudar aquele mendigo. Verônica pensava, e as lágrimas corriam por suas faces. Vanessa daria agora a cartada final. Conduziu-a para que percebesse as suas ações frente aos que mais necessitavam. Eu nunca dei valor às pessoas que nada tinham e ainda achava um absurdo aquele comportamento de Roberto em querer dar tudo para os outros. Somente agora percebo que, se ele não fosse assim, não teria me encontrado, e... Vanessa interviu e lhe sussurrou um pensamento que a fez soluçar alto ante as lágrimas que não mais tinham freios: não teria me dado a chance de ser a sua namorada. Eu também era ninguém. Capítulo 63. Mário agarrou Paula com força e deu um sorriso aterrorizante. Ela quase desmaia quando o vê, mas, percebendo que o outro não se encontrava com ele, faz uma última tentativa. Mário, deixe-me ir, você é meu amigo e não quer me fazer mal. Ele a olha e seu sorriso se desfaz. Com profundo ódio, diz: você não entende, não é? Não sou seu amigo e, se não for minha, não será de mais ninguém. Disse Mário, sob a influência de um espírito cuja companhia foi aceita por ele com naturalidade diante da ausência de Vanessa, pois, quando o Pezão chegou à chácara, trouxe consigo muitos espíritos desequilibrados. Mário começa a gritar por Pezão e este se junta aos dois. Minutos depois, quando vê Paula, abre um sorriso nojento. Ela pensa que agora não tinha mais jeito, apenas por um milagre sobreviveria. Pezão olhava para ela com olhos de cobiça e Paula sabia bem onde isso iria acabar. Ela tremia toda, fosse por causa da dor insuportável que sentia em todo o corpo ou pelo medo da própria vida em risco.
convencida de que não sairia daquela experiência com vida, sentia um desespero tomar conta dela. Enquanto os homens amarravam as suas mãos, olhava para todos os lados, com a esperança de achar alguém que pudesse salvá-la. Mas apesar de o sol já ter clareado tudo ao redor, nenhuma alma viva se fazia presente por aquelas bandas. Mário a carrega no colo e, quando chegam à chácara, há mais 2 traficantes em frente à casa. Mais uma vez, Paula viu no olhar daqueles homens uma cobiça que não lhe agradava. Seu coração quase saía pela boca, e seu medo se agravou. Eles pareciam não ter qualquer escrúpulo em matá-la e, pior, de se aproveitarem dela antes de finalizar a execução. Neste momento, o amigo espiritual de Mário, Gaston, o faz perceber o interesse daqueles homens por Paula, intuindo-lhe a levá-la para dentro da casa, trancando-a no quarto e guardando a chave consigo. Ela é minha, só minha. Sem perceber a presença do mentor, o obsessor em desequilíbrio firmava na mente de Mário esse pensamento, ajudando Gaston na proteção de Paula. Paula, quando se viu só, foi pulando até a janela do quarto tentando ouvir quais seriam os planos daqueles homens, mas o esforço foi em vão, pois sua janela era direcionada para o fundo da casa, e isso a impossibilitava de escutá-los. Desistindo do seu intento, sentou-se no canto do quarto, como se pudesse se salvar se ficasse ali bem quietinha. Uma desesperança começou a tomar conta de seu ser e as lágrimas começaram a cair livremente. Observando que alguns dos companheiros espirituais de Pezão estavam sendo atraídos por aquela energia, Estevão começou a enviar para ela uma vibração suave, provocando uma dormência que começou a tomar conta de todo o seu campo mental e emocional. Essa energia afastou os outros espíritos, que saíram dizendo que os da luz estavam ali. Parecia estar sendo transportada para outro lugar e, então, começou a pensar nas pessoas que fizeram parte de sua vida. Como se estivesse se despedindo, dizia-lhes em pensamento: mãezinha, não poderei me despedir de você. Eu não compreendi os seus avisos sobre Mário, não os levei em consideração e agora vivo os últimos momentos desta minha vida. Fiquei tanto tempo querendo preservar o meu orgulho que só agora percebo que perdi tempo. Deixei de estar com a senhora por 10 anos, deixei de aprender com essa pessoa maravilhosa com quem Deus me permitiu dividir o início de minha vida e que tanto bem me fez, e de valorizá-la também. Quando mais precisei, você esteve ao meu lado sem nada me cobrar ou exigir. Se tivesse lhe contado sobre a minha última experiência difícil com Mário, provavelmente a senhora não me deixaria vir com ele dessa vez. Espero, minha mãe, que a senhora não sofra tanto pela minha partida. Fabrício, como pude errar tanto com você? Você nunca se escondeu verdadeiramente de mim, era um rapaz problemático, mas eu não queria enxergar isso. Achava que o amava, e que você tinha o mesmo sentimento por mim. Nossa, como fiquei feliz quando você disse que iria se casar comigo. Não pensei em mais nada, nem os sábios conselhos de mamãe me fizeram ver que você não mudaria por minha causa. E como sofri depois disso, como foi difícil viver aqueles 10 anos com alguém que não era meu companheiro, meu amigo, meu protetor. Mas quero que saiba que nada disso é importante para mim agora, pois você me ensinou muita coisa. Como mamãe disse, eu sou quem sou hoje porque aprendi com a vida e, por consequência, com você. Eu o perdoo, Fabrício, e espero que você também esteja aprendendo com as experiências que a vida lhe trouxe. Paula não chorava, só pensava. Felipe, como eu errei com você também. Poderíamos ter aproveitado tanto o nosso tempo, ter ficado mais juntos, sem tantos contratempos. De novo, pelo meu orgulho, ficamos afastados, eu não quis escutá-lo, me fiz de vítima e o expulsei do meu lado. Agora não temos mais tempo, irei antes de você. Se os livros espíritas estiverem certos, esperarei por você do outro lado da vida. Eu o amo muito e sinto por todo o sofrimento que o farei passar com a minha partida. Infelizmente, não poderemos vivenciar, nessa vida, o amor que sentimos um pelo outro. Com este último pensamento, Paula concluiu: devo ter feito algo muito errado em alguma das minhas existências para ter um fim tão trágico, mas quero acreditar que, se vou passar por isso, a minha redenção acontecerá. Estou resgatando agora os meus débitos da forma que mereço.
Acreditando-se merecedora de seu destino, ela começou a chorar por si mesma, com desesperança e medo. Depois do que viu naquele buraco, começou a imaginar o que passaria nas mãos daqueles animais antes de lhe retirarem a vida, e a temer como eles a matariam. Estevão tentava trazer paz ao seu coração, mas a sua desarmonia estava em níveis altíssimos, chamando novamente a atenção dos outros espíritos que estavam na casa. Como um último recurso, emanando-lhe energias de puro amor, Estevão a fez se lembrar de quando pediu demissão e teve de retornar ao seu antigo lar para embrulhar os seus pertences e entregá-lo ao senhorio. Naquela ocasião, encontrou uma caixinha antiga de fotos de sua infância que ela trouxe quando fugiu de casa com Fabrício. Como já estava quase terminando de embalar tudo, resolveu abri-la e, qual foi a sua surpresa ao se deparar, entre as fotos, com uma cartinha de sua mãe que lhe foi dada em sua primeira comunhão. Como não se lembrava mais do que estava escrito nela, resolveu relê-la, e a emoção tomou conta de si porque foi muito especial a mensagem de sua mãe para ela, que iria receber o corpo de Jesus pela primeira vez em sua vida. Uma parte dizia: a vida é uma caixinha de surpresas, muitas vezes você a abrirá e achará experiências maravilhosas para serem vividas e, em outros momentos, não. Quando você perceber que as surpresas não lhe serão agradáveis, lembre-se de que Jesus é o seu guia e ele jamais a abandonará em suas dificuldades. Por isso, não tema jamais vivenciar as surpresas que a vida lhe trouxer. Jesus estará sempre com você. Diante dessa lembrança, Paula respirou fundo e tentou fazer uma oração, pois, se iria sofrer, que fosse com Jesus ao seu lado. Em uma prece muito singela, ela consegue acalmar o seu coração. Estevão, diante daquela bênção de fé, sussurra-lhe aos ouvidos: aguarde, minha amiga querida, que o socorro está vindo.